Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinha reconhecido Jesus ao partir do pão. Ainda estava falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: a paz esteja convosco. Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: por que estáis preocupados? E por que tendes dúvidas no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne nem ossos, como estáis vendo que ele tem. E dizendo isto, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Deu-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e o comeu diante deles. Depois disse-lhes: são estas as coisas que eu vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entender as Escrituras e lhes disse: assim está escrito, o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia, e no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, estamos continuando a meditação sobre a Páscoa, que não é uma festança, mas um acontecimento. Por que digo uma festança? Porque a festança muitas vezes se resolve no carnaval, para a gente sair do estresse diário. Aí vem o carnaval, para se libertar de tudo isso. Em si, não tem nada de prático, de real. Enquanto a ressurreição de Cristo é um fato, um acontecimento que nós celebramos. Que relacionamento tem conosco? Este é o grande problema. Se for somente a sua ressurreição, tudo bem. É como alguém que ganhou a loteria. Eu posso ficar feliz porque ele ganhou a loteria, não é? Mas no meu bolso não cai nada. Agora, se a ressurreição de Cristo pode se tornar a nossa ressurreição, aí muda a história. Com Ele morremos. Mas não se morre e se acaba. Com Ele morremos ao pecado, que eu sempre insisto, nós não compreendemos bem o que é o pecado, porque pelo sentimento pessoal dentro de culpabilidade, que pode mudar até de acordo com as culturas. Eu lembro quando cheguei no Brasil, uma das coisas que as crianças confessavam, que na Itália nunca tinha acontecido, nunca tinha ouvido: matei passarinhos. Não sei,
de qual cultura que foi feita aqui, que matar passarinho era pecado grave. As crianças ficavam bem arrependidas. Matei passarinhos. Eu estranhei, vou ser sincero. Porque não tinha nada a ver com a culpabilidade. Quer dizer, era uma coisa chata, mas tá. Então, o sentido de culpabilidade nos leva a considerar o pecado como uma coisa muito superficial. Os erros que nós cometemos são os efeitos de uma doença mais profunda. Pode ser como a febre. Eu não sou médico, não vou falar besteiras. Ou febre, ou sintoma, ou dor de cabeça. Se continuar, tem que procurar o médico que conhece melhor o corpo humano para dizer qual é a origem desses efeitos exteriores. Então, se nós analisarmos esses efeitos exteriores, que são os erros cotidianos que a gente vê na televisão, que vê cada dia conosco mesmo, eu queria fazer melhor, não fiz, etc., e por diante, de onde que vem? E a última consequência depois, no pecado, seria exatamente a morte física. Então já começamos a ver que não é uma doença tão leve assim o pecado, quando se fala de pecado. Porque se não tivesse o pecado, não teria a morte física. Então, eis porque aqui entra a história de Cristo. Porque tem as outras fórmulas ou maneiras religiosas de entender a vida, que é mais uma busca da religião. Mas não é um encontro com a verdade, com a realidade. Então podemos ter budismos, podemos ter outras formas, yoga, que o mundo moderno, estressado, cria todas estas fórmulas de se libertar. Tá? Aí, em Cristo, não. Por quê? Aí que está o problema. Primeiro princípio da fé, que a gente fala, eu acredito, tá bom. Então o mundo foi feito por quem? Alguém deve ter feito, então eu acredito, tudo bem. Também Einstein disse que, pela lógica do mundo, devia ter um criador. Uma cabeça que pensava, que organizava as coisas, não? Até aí, tudo bem. Agora, isso nós descobrimos na revelação que os apóstolos, que nós ouvimos, comeram, beberam, viveram junto com um homem que era um simples carpinteiro, Jesus de Nazaré. O que pode vir de bom de Nazaré? Um lugarejo, não serve para nada, não tem faculdades, não é Harvard, não é Cambridge, não é Oxford. Nada de bom pode vir de Nazaré. Não era, portanto, o lugar. E que aquele carpinteiro era o próprio Verbo que criou o universo. Ele se uniu à natureza humana no ventre de Maria. E aí mudou toda a história também. Por quê? Porque acontece que nós estamos vendo, estou falando de coisas muito reais, muito práticas, reconstruímos depois de 3.000 anos o Templo de Salomão. E tem milhões de pessoas que correm lá, não é? Estão construindo vários templos de Salomão. Um atraso de 3 milhões de anos, de 3.000 anos. Porque quando Salomão construiu o templo, espetacular, maravilhoso,
Ele mesmo, vocês podem ler nas Escrituras, ele fala: Deus, eu te construí um templo, porque antes Deus andava com o povo, caminhava com eles na arca que eles carregavam, não? Construiu o templo, mas como é que você pode estar dentro de um templo se o universo inteiro, tão grande, não te contém? O universo inteiro é pequeno para conter Deus. Estou falando isso, tente de acompanhar um pouquinho a lógica da coisa. Porque se no templo não estava Deus, mas aqui no templo as pessoas virão te procurar. Tá? Agora, quando o Verbo se fez carne, e quem construiu o templo para o Verbo habitar na terra foi Maria. Então veja que é um fato prático, real. Deus fez a sua morada na face da terra num corpo humano. Então o próprio Deus que criou o universo, ele estava naquele corpo. Por isso que pode vir de bom de Nazaré? Deus. Era o próprio Deus. E outro dia, conversando com uma pessoa, disse: se Deus fala, etc, etc. Não é simples. Nós não precisamos. Sei que a gente é muito complicado, a cabeça ou muito distraído. Se você lê o Evangelho é a história da vida desse Verbo encarnado que se faz carne, não é? Então, o que acontece? Aparentemente, visivelmente, ele é um homem, mas é Deus também, não é? Então ele se encontra com a samaritana. Quando ele fala para a samaritana: se conhecesse o dom de Deus, quem é que está falando? É Deus. Nós procuramos, às vezes, ouvir a palavra de Deus. No Evangelho, é o próprio Deus que fala. É o Verbo que fala. Então, se a gente aceitar com simplicidade e reviver na mente aquelas cenas do Evangelho, nós vamos ver como é que Deus fala e aquilo que Ele fala. Então, quando fala dos valores da vida, aí não é um psicólogo, não é um psiquiatra, não é um assistente social, não é sei lá o quê, mas é o próprio Deus. E Ele te fala: só uma coisa necessária na vida. Quantas coisas que dizem a vocês que são necessárias na vida? Saúde, bem-estar, dinheiro, não é? Não diz que são necessárias estas coisas da vida? Tranquilidade, trabalho, e aí por diante. E quem fala não é um padre, não é um bispo, não é o Papa, é o próprio Deus. Aí se trata se eu ou você acredita nestas palavras. Só uma coisa é necessária. Então esse é Deus que fala com os homens. Mas a história não termina aqui. Porque Ele, fazendo parte da humanidade, o que ele fez? Ele assumiu toda a humanidade de todos os tempos. É possível isso? É. Aí nós começamos a compreender quem é este homem
crucificado. Não é um Zé Ninguém. Não é um Zé Ninguém. Ele é a inteligência do mundo, que movimenta o mundo. E se falamos no mundo, movimenta eu, movimenta você, movimenta as crianças, movimenta todo o universo. Ele é a inteligência do mundo. Quando eu me ajoelho diante dele, me ajoelho diante da sabedoria que se fez carne. E como pode ser isto? Imagine, São Paulo que nos fala, que nós somos o corpo místico. Eu não entendia nada disso quando lia. O corpo místico de Cristo, sei lá, o que é isso? Vocês entendem alguma coisa? Se fala o corpo místico de Cristo, Nivaldo, você entende alguma coisa? O que é o misticismo? Hipotético. Hipotético é algo que possa acontecer, pelo menos que eu saiba, não? A palavra que é? O que é o misticismo? Corpo espiritual? Esta palavra mística, que foi... Vamos explicar de outra forma. O que acontece entre... Nós temos uma inteligência, não temos? Você está vendo a sua inteligência? Eu não. Vocês estão vendo? Supostamente. Exteriormente, assim, somos iguais, todos iguais. Quando depois você vai na prática, você vê que um é diferente do outro pela sua capacidade de entender, não é? E se temos também a inteligência, além de ser a capacidade de produzir, e também a capacidade de receber, não é? Por que estou falando isso? Porque depois nós vamos chegar que nós fazemos parte da morte e da ressurreição de Cristo. A nossa ressurreição não vai ser um acaso. É uma realidade. Se nós estamos enxertados nele, e se ele ressuscitou, nós também somos destinados à ressurreição. Então não é um espetáculo que fica lá. Então o misticismo, o que vem a ser? Quando você separa de tudo, senta, se põe com o livro na frente, vocês que são jovens, que estão estudando, o que vocês fazem? O que acontece? Me explica vocês. Uma mística, palavra grega, uma união entre a inteligência, potencial, espiritual, prestemos bem atenção, porque nós somos mais espirituais do que você possa pensar. Nós não somos tão materialistas assim, não. Para nós sermos gente, somos mais espirituais do que vocês possam pensar. Então, é verdade que se manda todo mundo para a escola. Para desenvolver o quê? Para merendar. Para desenvolver a capacidade intelectual. E a inteligência é algo espiritual. O que é espiritual? Que você não toca, você não vê, você não experimenta, você não sente, não entendeu? É uma potencialidade que você tem dentro. Então, quando a sua potencialidade está dentro, entre em contato com a ciência que está no livro, acontece um ato místico. Então, não é coisa de Santa Teresa, que via santos, que via Jesus Cristo, que a gente espera o misticismo. Geralmente, nós pensamos que seja estas coisas, não é? Os santos que viam, tinham as visões, etc. Não é, não. É uma coisa muito real. Entre a nossa capacidade humana e o livro que está na frente. Com a inteligência, nós aprendemos a ciência humana que está ao nosso poder.
nós temos outra potencialidade. Aí se trata de cada um definir o seu ser. Se você é somente um corpo, tudo bem, é somente um corpo. E aí por diante. Nós temos esta capacidade que se chama alma. Como o ser humano ultrapassa todas as criaturas do universo, por causa, como é que chama o pulo do macaco para o professor Asbir? Me ajude. Como é que o ser humano se torna ser humano? O famoso pulo que ainda não descobriram. Que como animal, o macaco é muito parecido conosco, não é? Agora estão tentando descobrir a inteligência artificial. É o futuro do mundo moderno, não é? Então, para a nossa inteligência, nós somos uma raça diferente dos macacos. Uma qualidade superior. Pela alma, nós somos de uma qualidade superior ainda. Porque pela alma, nós conheceremos não os segredos da ciência, que nós conhecemos pela inteligência. Veja que tudo é coordenado, tudo simples. Mas nós conheceremos os segredos da vida. E onde que está a vida? Em Deus. Nele havia a vida. E a vida era a luz dos homens. E o que leva para frente o universo? Exatamente esta vida que está em Cristo. Então, se nós quisermos a vida no mundo, me alegra quando medito isso e me assusta ao mesmo tempo. Me alegra porque aí você vê que existe salvação. Porque a vida veio ao mundo. E como doente que se alegra quando ele diz que tem um remédio para a sua doença. Então me alegra, mas me assusta. Porque fora de Cristo não existe vida. E quando não existe vida, como se chama isso? Morte. Então o mundo morre. E gera morte. Então, nesse sentido, gente, nós devemos meditar. Com a capacidade da nossa alma, nós somos enxertados em Cristo. Cristo é enxertado em nós. Ele assumiu sobre si. Repete ainda hoje. Jesus tinha falado antes, é preciso que o Filho do Homem vá a Jerusalém. Ele vai ser crucificado. Mas ao terceiro dia vai ressuscitar. Então é como se eu fosse ao médico. Olha, eu lembro quando fiz a cirurgia do coração depois do infarto. O médico anestesista não foi nem aqui, era lá na Itália. Muito amigo de família, de casa. Falou para minha irmã Yolanda: você quer ver Vitório com saúde ou entubado, pelado? Não, quero ver com saúde. Então vá para a tua casa. Nós vamos cuidar dele. É isto que Jesus falou. O Filho do Homem entrou na cirurgia de Deus. Entrou na sala cirúrgica, que é a cruz. E lá Deus opera. E como ele tinha assumido sobre si
os pecados da humanidade, a morte da humanidade, Deus eliminou através da cruz os pecados da humanidade que estavam todos nele. Nele estavam os pecados da humanidade. Desde que nós temos a ressurreição. Então, a morte de Cristo é a nossa morte. A ressurreição de Cristo é a nossa ressurreição. Aqui é problema de fé. Se você acredita, porque é gozado, que o pessoal tem fé, porque quer batizar as crianças. Não é? Mas não entende o que é querer batizar a criança. No subconsciente deve ter alguma ideia que é uma coisa boa. Mas não entende profundamente o que é batizar a criança. O que é colocar, através desse sacramento, a criança em comunhão com Deus. Não entende. Sempre foram as minhas maiores brigas dentro da igreja. Por que batizar uma criança numa família, uma pessoa que não acredita em nada? É como semear em cima das pedras. Vai se perder. Entende? Então, nós somos em Cristo, batizados, mergulhados em Cristo, os nossos males. Que mais que podia fazer Deus com a humanidade? Que mais que podia fazer? Então veja que muda totalmente a figura de Deus. Ele assumiu a nossa vida. O máximo que nós fazemos de Deus é recorremos a Ele para que Ele seja o nosso quebra-galho. Para que Ele, sei lá, na doença, nisso, naquilo, então um monte de favores, eu recorro a Deus. Sim, são bons, mas são muito superficiais, gente. Aqui se trata da nossa existência, de ser colocada em Deus, para que Ele faça de nós, como os médicos fizeram de mim, um homem quase morto, um ser vivo. Então, esta é a esperança da humanidade. Então, este fato de Jesus, depois de ressuscitado, se apresentar aos apóstolos, comer com eles, fisicamente, é o meu corpo que ressuscitou. Vocês poderão perguntar, eu tenho meus pais, meus cunhados, meus irmãos falecidos, como é que vai ressuscitar, etc. Bom, vamos ser um pouco crianças. Acreditemos. Acreditemos. Como? Eu nem sei como é que o médico me curou. Uma coisa pequena, não é? Acreditemos que se Ele ressuscitou com o corpo, também o nosso corpo ressuscitará. Isso sabe como se chama? Esperança. Esperança. Então o que acontece? Que em comunhão com Cristo acontece isso. E agora, só meditar isto basta? Não sei. Aí cabe a cada um de vocês, cabe a mim. Que tipo de relacionamento eu quero ter com Cristo? Na vida humana prática, eu sei que tipo de relacionamento eu tenho com a ciência. Se eu quero ser biólogo, vou pegar o quê? Um livro de biologia. Vou estudar, não é? Se eu quero ser arquiteto, vou pegar outros. Se eu quero ser engenheiro, pegar outros livros. E aí por diante. Se eu quero descobrir o mistério da vida, qual é o livro da vida? É Cristo. É Cristo. E termina. No comecinho da Bíblia, nós encontramos
a árvore da vida plantada no paraíso terrestre, diante da qual Deus fala: não coma do fruto da árvore. Pode comer todos os frutos. Não coma do fruto da árvore, senão você vai morrer. Cruz de Cristo, a árvore da vida. Porque exatamente lá é a vida que vence a morte, na cruz. Na vida futura, porque o mundo não é só isto aqui, não. É o futuro. E não tem presente sem futuro. Vou perguntar a vocês, estudantes. Se vocês não tivessem, porque nós já estudamos, os jovens que mais estudam, se vocês não tiverem o futuro de se profissionalizar, de chegar a uma laurea, vocês estudariam? Estão vendo? Não tem presente sem o futuro. Então todos nós temos que ter um futuro. Senão não tem este presente desta vida. E o futuro é sermos transformados em Cristo, ressuscitados em Cristo, finalmente livres dos males do mundo, entre os quais é a própria morte física. E que esta se chama vida e vida eterna.